Nos últimos tempos, muitas críticas têm sido levantadas contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns chamam ela de seita, outros dizem que ela é um movimento herético. E alguns chegam a afirmar de forma categórica que os membros dessa igreja não deveriam ser chamados de cristãos. Mas se nós vamos falar de fé, nós temos que falar com a Bíblia aberta. É a Bíblia que é a base de todas as coisas. Mas deixa eu te perguntar, o que é que faz alguém ser cristão ou não? Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para morrer por todo aquele que nele crê, para que aquele que nele crê não venha a morrer, mas tenha a vida eterna. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 3 e 4, diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Os adventistas, eles creem que Jesus morreu em seu lugar. Nós acreditamos que a salvação é unicamente e exclusivamente pela graça. Nós cremos que Jesus, Ele é o Senhor, que Ele é Deus. Nós também cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. O que é que difere nós de outros movimentos religiosos? Se crê que Jesus é Deus, se cremos que a salvação é unicamente pela graça, se cremos na Trindade, se crê que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou para nos dar a vida eterna, se isso não é cristianismo, amigo, então nós temos que mudar o que diz lá no dicionário. Temos que mudar a definição de cristianismo. Será que a nossa crença de termos o sábado como dia do Senhor nos torna uma seita? O sábado está ou não está na Bíblia? O sábado é um dos mandamentos ou não? Jesus guardou o sábado ou não? Esse mandamento do sábado aparece de forma clara na Bíblia? E uma pergunta mais: a mudança do sábado para o domingo aparece claramente aqui na Bíblia? É sobre isso, amigo, que nós precisamos falar. Quando nós vamos na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, versículos do 8 ao 11, lá aparece de forma muito clara: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, e nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Você vê? O mandamento é claro. E ele não aparece apenas aqui em Êxodo, mas também aparece lá em Deuteronômio capítulo 5. Veja, lá em Gênesis capítulo 2, versículos do 1 ao 3, quando Deus está criando, Deus está fazendo a sua criação, Ele só considera que a sua criação terminou quando Ele institui o sábado. E ao criar o sétimo dia, Ele descansa nesse dia, Ele abençoa esse dia e Ele santifica para fins para si próprio, para que nós pudéssemos, para que a humanidade pudesse parar. Veja que o sábado ele foi criado num mundo onde não havia pecado, era tudo perfeito. Não foi apenas para um povo, como muitos querem dizer. Lucas capítulo 4, versículo 16, mostra de forma clara, e também no versículo 31, de que Jesus guardava o sábado. Jesus ia à sinagoga no dia de sábado, e Jesus também ia e pregava e curava as multidões no sábado. Também é importante lembrar que em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus diz assim: não pensem que eu vim para mudar os mandamentos, para revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu não vim para mudar, eu vim para cumprir. E no versículo 18 diz assim que nem um ímpio ou um tio jamais passarão da lei até que tudo se cumpra. Mas a minha grande pergunta é:
será que de todos os mandamentos, o único que mudou foi o sábado? Por que os 9 mandamentos são morais e o sábado vocês querem colocar como cerimonial? Mas o grande problema não está em discordar. Isso é normal, isso é tranquilo. Todo mundo discorda. É importante estudarmos a Bíblia de fato. É importante termos embasamento. É importante, sim, nós temos a nossa opinião. E você pode ter a sua opinião. E você pode até colocar aí nos comentários qual é a sua opinião com respeito a isso. Esse não é o maior problema. O maior problema é quando nos taxam daquilo que nós não somos. É quando querem nos colocar em uma outra categoria e não de cristãos, sendo que nós usamos a mesma Bíblia que você usa. E que muitos usam aí para atacar a nossa religião, para atacar a nossa fé. Você pode discordar da nossa interpretação. O que você não pode falar é que não temos base bíblica, porque todas as nossas doutrinas, elas têm base bíblica. Toda a nossa crença está baseada em um único livro, e esse livro é a Bíblia Sagrada. Porque João capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sobre o santuário e o juízo, muitos vão dizer que isso é utopia e que isso não é bíblico. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2 diz assim, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Hebreus fala exatamente o que acontecia no antigo Israel e aponta para o que acontece no céu, sendo Jesus o verdadeiro sacerdote e o tabernáculo que existe no céu, o verdadeiro tabernáculo. Porque o que foi criado lá no deserto, o que foi feito lá no deserto, era apenas um modelo do que existe no céu. Daniel capítulo 8, versículo 14, vai falar sobre a purificação desse santuário. Você pode discordar da interpretação, mas você não pode dizer que não é bíblico. Ainda em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então existe sim, é chegada a hora do seu juízo. Isso é o juízo investigativo. Mais uma vez eu repito, você pode discordar, mas você não pode dizer que nós não temos base bíblica, porque de fato nós usamos a palavra de Deus. Então, se você quer combater, que você use a Bíblia e que você pregue somente a Bíblia. Se você crê em um arrebatamento, fale sobre o arrebatamento. E não use as suas redes sociais para criticar uma outra religião. Ensine aquilo que você acredita que é a verdade, sem atacar os outros, mesmo que você discorde deles. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Existe um santuário, existe um juízo. Isso é bíblico. Não é uma doutrina inventada, é uma doutrina estudada. Os adventistas do sétimo dia, eles passam dias orando, lendo a Bíblia, estudando os seus materiais para crescerem no conhecimento de Cristo Jesus e na graça do Salvador. Mas qual é o problema das críticas? O problema das críticas é porque muitas vezes fazem vídeos com frases soltas, usam textos fora do contexto. O problema das críticas é que usam fontes que não são oficiais. Ao invés de usar as fontes oficiais para falar de fato daquilo que nós acreditamos, eles usam fontes que não são oficiais, usam fontes que muitas vezes usam de mentira e difamação. E muitas vezes as pessoas nem sequer dão o trabalho de fazer uma pesquisa mais aprofundada, de conhecer de fato aquilo que nós fazemos. Falam daquilo que não conhecem. Esse é o grande problema. Porque muitas vezes até mentem. Infelizmente. Cristãos, dizem ser cristãos, atacando outros cristãos e usam de mentira. Usam de materiais
que usam de falsidade. Não pegam os materiais que realmente é ali, que é a nossa base, que são oficiais, que ali está de fato aquilo que nós temos. E muitas vezes eles inventam e muitas vezes distorcem aquilo que nós acreditamos, distorcem as nossas crenças, distorcem a forma como nós cremos ou como nós ensinamos. E isso é muito perigoso. Então, esse é um desabafo meu. Se você vai falar da nossa fé, que você fale pelo menos aquilo que elas realmente de fato ensinam. Se você vai falar dos adventistas, você fale exatamente como nós ensinamos. Se você vai falar do sábado, que você fale da forma como nós ensinamos sobre o sábado e sobre a lei de Deus. A discordar faz parte, é legítimo. Agora, meu amigo, a difamação não. A difamação não. O que o mundo está precisando não é de crentes debatendo e brigando entre si, tentando provar que a sua doutrina é a verdadeira. O que o mundo está precisando é de homens e mulheres que vivam de fato a palavra e que preguem a palavra. É disso que o mundo está precisando. Ou você discorda de mim? Em João capítulo 13, versículo 35, Jesus vai dizer mais ou menos assim, que saberão que nós somos pelo amor que nós praticamos. João capítulo 17, Jesus ora, pedindo a Deus assim: Pai, que eles sejam um, como nós somos um, eu em ti e tu em mim. É a união, irmãos. É a união. Mas nós não precisamos ficar colocando isso e debatendo e fazendo disso a principal coisa. A principal é vivermos o Evangelho, porque Jesus ele vai vir buscar aqueles que são verdadeiros de coração. Mas uma coisa eu quero dizer: nós não estamos aqui para agradar os homens, nós não estamos aqui para agradar as pessoas, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Porque o próprio Jesus, o próprio Deus falou através da boca do profeta Samuel que antes importa obedecer do que sacrificar. E é exatamente isso que nós nos dispomos a fazer, a obedecer, a ensinar o claro, assim diz o Senhor. Tudo baseado aqui na palavra, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Disse Paulo já em 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18. Você pode discordar, mas antes de chamar de seita, qualquer que seja, estude. Antes de criticar, investigue. Antes de julgar, abra a Bíblia. Os adventistas do sétimo dia, eles não surgiram de briga entre teorias, de briga de pessoas, de seus membros. Eles nasceram do estudo da palavra. Aconteceu um desapontamento, eles erraram lá alguma coisa, na verdade não eram nem os adventistas ainda, mas um grupo de pessoas continuou estudando profundamente a Bíblia, orando, clamando a Deus, dizendo assim: Deus, nós temos certeza que nós não estamos errados, mas nos mostre, nos guie, nos conduza. E daí nasceu a Igreja Adventista do sétimo dia, do estudo da palavra, da busca incessante pela iluminação do Espírito Santo. Foi daqui que surgiu a Igreja Adventista do sétimo dia, 100% baseada na palavra de Deus. Você pode discordar, mas não venha difamar. Que a partir de hoje, você que discorda do que a Igreja Adventista ensina, não tem problema, mas seja sincero e verdadeiro, porque nós somos cristãos tanto quanto você é cristão também. E que Deus te abençoe e que Deus te ilumine, e que juntos nos preparemos e preparemos o povo para a breve volta de Jesus.